Boa noite, que bom que você está aqui, meu irmão. Mais uma vez estamos aqui para estudar e ser consolados com a palavra de Deus. Eu tenho repetido isto porque está na palavra o texto de 1 Tessalonicenses 4,13 e o verso 18 também. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E aqui está a palavra que consola, que nos ajuda, que nos mantém de pé nesses momentos de dificuldade em meio a toda essa pandemia, o caos que a gente está vivendo na saúde. E é nela que vamos buscar mais uma vez este auxílio, o consolo, a orientação, o caminho que a gente deve seguir, a segurança, a paz. Tudo está na palavra do Senhor, que Ele fala conosco e nós falamos com Ele através da oração. Nesta noite nós vamos fazer uma rápida meditação na palavra de Deus. Eu vou usar a ferramenta do PowerPoint para que você possa ver algumas ilustrações que a gente separou e também o texto sagrado que eu quero compartilhar com você. Pegue a sua Bíblia, que no final eu quero compartilhar alguns textos que não estão no PowerPoint, mas que você vai poder abrir a sua Bíblia e ler. Vamos colocar lá a apresentação. Vamos ver se está funcionando aqui direitinho. Queridos, essa cena que eu estou colocando aí para vocês é uma imagem que eu tirei aí da internet, mas ela representa aquele momento em que... Deixa eu me posicionar melhor aqui, agora estou enquadrado, isso. Essa imagem que eu coloquei aí me veio à mente quando a gente vê essa cena de alguém indo a um terapeuta, pedindo ajuda de um psicólogo, para que a sua angústia, os seus momentos de dificuldade, alguma doença, alguma patologia seja cuidada. E a gente conhece essa frase muito... ela dá o start para que a pessoa fale. Fale dos seus sentimentos. Como você está se sentindo? A palavra de Deus nos fala que nós temos três áreas, vou colocar assim. Eu gosto daquele texto de Lucas 2,52, que fala do crescimento de Jesus e fala dessas três dimensões, é essa palavra. Três dimensões que o ser humano tem. Agora nós acabamos de ver o doutor aqui nos orientando sobre a dimensão física, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E deixa eu citar o texto, então, de Lucas 2,52, que a gente sabe de cor. E crescia o menino Jesus em sabedoria, estatura e graça. Três dimensões que Jesus tinha e que nós temos. O aspecto físico, o aspecto emocional e o aspecto espiritual. Essas três dimensões trabalham juntas. E aqui, esta ilustração que eu estou colocando para vocês, é esta ênfase nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E como que você está se sentindo hoje? Como é que você está se sentindo? Como estão as suas emoções? E nesta noite eu quero rapidamente falar um pouquinho disso. Eu coloquei aqui no meu celular, eu escrevi uma lista. Não sei se você conseguiria, acredito que sim, que ela não é uma lista esgotada, né? Mas eu escrevi uma lista de sentimentos que o ser humano pode ter. Eu vou falar, vou citar, eu escrevi que deu 24 sentimentos, minha esposa me ajudou um pouquinho. Eu vou citá-los, você vai ouvindo, e depois você vai me dizer se faltou algum, se você lembrou de algum. Eu coloquei aqui os sentimentos: dor, alegria, alívio, medo, raiva. Você tem amor, paixão, indignação, espanto, nojo, apatia, simpatia, solidão,
desprezo, ressentimento, orgulho, esperança, desespero, paz, desânimo, nostalgia, saudade, ternura, admiração, angústia e tédio. Esses foram os que eu lembrei. Sentimentos que todo ser humano tem. Alguns, você viu aí na lista, que são positivos, mas tem uma lista aqui que é de sentimentos negativos. Sabe, existem alguns sentimentos que a gente não consegue dar nome a ele, traduzir em palavras. Vocês concordam? Será que todos esses aqui que eu coloquei, 24, denotam ou expressam realmente tudo que a gente sente? Eu comecei a imaginar aquilo que os psicólogos chamam de dor emocional. Não tem palavras para expressar. Exemplo, no dia em que você perde o luto através da morte, uma pessoa que você ama. Eu já perdi os meus pais. Meu pai morreu no dia 12 de junho de 1992 e minha mãe no dia 8 de março de 1998. E eu lembro exatamente a dor que eu senti no dia do falecimento do meu pai e o sepultamento do meu pai e da minha mãe. Mas eu não sei te explicar exatamente em palavras o que era. Porque era um negócio, era uma dor, porque a gente tem muito essa questão, a nossa base é uma dor física, um corte na mão, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. A gente consegue perceber e falar, eu estou sentindo dor de cabeça, e o outro já sentiu, você fala, não, eu sei que você está sentindo, dor de cabeça, ok. Mas essa dor emocional, ela não pode ser expressa em palavras. Eu lembro que quando meu pai faleceu e minha mãe também, no sepultamento deles, eu senti algo que as pessoas me falavam e eu não tinha percebido. A gente não se preocupa realmente nesse dia, é um vazio, é uma coisa tão estranha que a gente não tem fome. As pessoas têm que trazer comida para a gente e insistir para a gente comer. Porque a gente não está preocupado em comer, que é uma coisa básica do ser humano. Mas a gente não tem vontade de comer. A gente sente uma tristeza muito grande. É uma dor emocional que não dá para expressar. Não conseguimos traduzir em palavras. Um outro exemplo, eu coloquei o hormonal, porque tem a ver com aquele aspecto que a gente fala até em encontro de casais, que é muito interessante. A mulher, ela passa por um banho hormonal muito maior do que o homem. E, às vezes, acontece da gente encontrar uma mulher sentada, chorando, e a minha esposa ou a sua, e você perguntar para ela assim, o que você está sentindo? Por que você está chorando? E ela, com lágrimas nos olhos, olhar para você e falar, nem eu sei porque eu estou chorando. Porque é um sentimento que ela não consegue traduzir. E é um aspecto que eu coloquei como hormonal, né? Que esse banho de hormônio que acaba mexendo com as nossas emoções ou com as emoções da mulher. Não dá para traduzir em palavras. E você já ouviu falar no nó na garganta, na angústia, aquele sentimento que dá uma coisa aqui no peito, né? E a gente não sabe explicar o que é, e alguém pergunta para você o que você está sentindo, da mesma forma você fala assim, eu não sei, eu estou com uma coisa aqui, você fala assim, eu estou com uma coisa que eu não sei o que é. Esse sentimento, eu não sei te falar em palavras. É dor? Não, não é dor. O que é? É raiva? Também não é raiva. Mas eu estou com uma angústia, uma dor, um nó na garganta, um sentimento que não tem nome. Mas esses sentimentos também pode ser traduzido por algo positivo, como o dia do nascimento, Rubens e Damares, da Marina, no dia do nascimento do Josué, do Jaéder, do seu filho. É uma coisa que também só quem tem filhos sabe o que sente. Mas qual é o nome desse sentimento? Eu não sei. Não está na minha lista. É alegria, mas é algo mais do que alegria.
E o sentimento de receber o canudo? Eu tenho aqui na minha frente, vocês não estão vendo, o nosso ancião que estava aqui apresentando, dando as boas-vindas e dirigindo o programa aqui, o Hernando, que ele está numa faculdade. E eu tenho certeza que o Hernando, quando olha essa foto assim, eu vou chegar lá. O sentimento da vitória, o sentimento de ter alcançado aquilo que ele se propôs. Trabalho, estudo, é um sentimento bom também. Talvez ele não esteja aqui na minha lista exatamente o que é esse sentimento quando a gente tem uma vitória alcançada. Um sentimento positivo. A gente tem algumas frases prontas. E uma delas, que a gente usa, por exemplo, no dia de um sepultamento de alguém que não é nosso parente, um amigo nosso perdeu o pai, perdeu a mãe, e a gente vai lá no sepultamento hoje, devido à pandemia, manda uma mensagem. E é interessante que a gente usa essa frase para a pessoa: eu sei o que você está sentindo. Você já usou essa frase para alguém? Você abraça a pessoa, ou manda um carinho por ela ali, um WhatsApp, uma mensagem, um vídeo, e é capaz de você dizer assim: eu sei o que você está sentindo. Você sabe o que o outro está sentindo? Tem certeza? É uma frase que não expressa exatamente, porque nós não sabemos o que o outro está sentindo. Cada um sente a sua dor de uma maneira diferente. Eu posso imaginar o que você está sentindo, porque você perdeu o seu pai e eu também perdi o meu pai. Mas o sentimento não é igual. Alguns, quando o pai falece, ele solta fogos e pula de alegria, porque o pai era alcoólatra, batia na mãe, um cara que não queria trabalhar, gente ruim, e quando aquele cara morre, está todo mundo feliz. É capaz de dar uma festa. Agora o outro, o pai também morreu, mas ele sente saudade, ele sente falta, era um pai amoroso, um bom marido. Então, o evento é o mesmo, mas o sentimento é diferente. Será que você sabe o que o outro está sentindo? A gente tenta, mas a gente não sabe exatamente. Esse provérbio indiano, eu gosto muito dele, porque ele denota exatamente esta ideia. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. Mesma situação pode criar sensações diferentes nas pessoas. Como eu acabei de ilustrar aqui, o evento, o sol aqui, seria a morte de um pai. Mas para uns, festa. Para outros, tristeza. O evento é o mesmo, o sentimento é diferente. O mesmo sol que derrete a manteiga é o sol que endurece o barro. E lá na Bíblia tem a história interessante da reação diferente para uma mesma situação. E que tem a ver comigo e contigo, porque as histórias que estão na Bíblia é para que a gente aprenda alguma lição hoje, para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, para os nossos sentimentos. Você lembra da história de 2 homens, de 3 homens. Um estava cravado numa cruz no centro. É a Semana Santa que a gente vai começar na semana que vem o programa. E ele estava ladeado de um ladrão à esquerda e de um ladrão à sua direita. O evento era o mesmo, o Salvador. A oportunidade igual para os dois. Um xingava, zombava, escarnecia do próprio Cristo. A sua chance de salvação estava diante dele, mas o seu sentimento era: tira a gente daqui. E o outro reconheceu no Salvador a sua única oportunidade, a sua última chance de salvação. Isso está relatado em Lucas, no capítulo... Nossa, ficou muito pequeno, vou ter que ler aqui. Lucas, capítulo 23, 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados, um deles blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse ele a Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então veja, a mesma situação deu àqueles homens, parece, né, o sol que amolece a manteiga, derrete a manteiga, é o sol que endurece o barro. Nós estamos vivendo numa época de muitos sentimentos. E eu queria dizer para você o seguinte, que nessa lista de 24 sentimentos que eu coloquei, pode estar faltando um sentimento que você está tendo diante desta pandemia. Algumas pessoas, diante do que nós estamos vivendo, eles também estão vivendo dois tipos de reação. Alguns, como este ladrão, está xingando a Deus, blasfemando, quando vê um ente querido, quando vê a Covid chegando na sua casa, a reação dele para com Deus é: aonde o senhor está? O que o senhor está fazendo? O senhor está de mão cruzada? O senhor não está fazendo nada? É meu pai que está morrendo? É meu irmão? É minha mãe? Isso endurece o coração dessas pessoas. Em vez deles correrem para Deus, eles estão correndo de Deus. Agora, outros, nessa situação, eles se veem tão angustiados, com tanta dor, que a reação dele é: eu só vou conseguir suportar se eu for para Deus. Em vez dele fugir de Deus, ele corre para Deus. Ele busca o auxílio divino. Em qual situação você está? Eu gosto demais de alguns textos da Bíblia, e um deles, predileto meu, é este daqui, Hebreus 4:15, e eu pesquisei, não coloquei aí para vocês, mas eu vou compartilhar com vocês aqui outros textos que também falam deste sentimento que Deus tem para conosco. Mas vamos ler Hebreus 4:15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. O que este texto me revela? Me revela, sabe, aquele sentimento ruim, de tristeza, de angústia, que você não tem nome para ele, um sentimento que dá um nó na garganta, o sentimento da perda de alguém que você ama. Então, Jesus sabe o nome dele. Esse sentimento que a gente não tem nome, Jesus sabe. Ele se compadece e ele conhece. Eu sempre tenho levado a palavra de consolo no momento, por exemplo, de um sepultamento, ou quando eu vou visitar alguém numa UTI, que eu olho para a pessoa que ela está com uma tristeza tão grande, com uma dor emocional, eu digo para ela, Hebreus 4:15, e digo assim: olha, eu não sei exatamente o que você está sentindo, mas eu tenho certeza que Deus sabe. Ele sabe. Ele sabe dar nome a esse sentimento que nem você sabe o nome dele. Se é dor, se é tristeza, se é raiva. Mas Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe o que vai no profundo da sua alma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia para a gente finalizar. Ele está em João capítulo 11. Não era uma festa, como Jesus foi numa festa de casamento. Não era o momento que ele pegou as crianças no colo, mas João 11 era uma cerimônia fúnebre. Era um dia de sepultamento, de choro. Aliás, nessa altura, o morto já tinha sido sepultado e Jesus foi fazer uma visita.
E as pessoas que estavam ali não sabiam o que Jesus iria fazer, mas Jesus sabia. Ele já tinha dito para os discípulos: eu vou lá acordar Lázaro. João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11. Mas mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro logo em seguida, quando ele chega, ele vê aquela cena de tristeza, ele vê o desespero, ou aquela. Não é desespero, porque Marta e Maria não estavam desesperadas. Porque quando Jesus começou a conversar com elas, e Jesus falou: seu irmão vai acordar daqui a pouco. Ela falou: não, eu sei. Elas falaram: eu sei que na ressurreição, no último dia, ele vai se levantar. Mas Jesus estava falando de 5, 10 minutos logo em seguida. E elas não entendiam. Mas nessa situação, Jesus que lê, você sabe que Jesus, ele lê o coração das pessoas. Verso 33, Evangelho de João, capítulo 11, verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O que quer dizer esse agitou-se no espírito? O que é compadecer? É sentir é sentir a dor do outro. Jesus está chorando também com milhares de pessoas, mundo afora, que estão chorando a morte dos seus entes queridos. Jesus também sofre, junto conosco. E essa frase é muito forte. Agitou-se no espírito. O que quer dizer se agitou-se no espírito? Ele sentiu algo diferente. E comoveu-se, se compadeceu. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Ele sabe das nossas dores. E ele não está feliz, não, irmãos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Quem será? De um pastor, de um membro da igreja, de um servo dele. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas eu quero trazer o consolo da palavra de Deus nesta noite para vocês. Confiem, Deus sabe os seus sentimentos. Eu, como ser humano, não tenho a capacidade de dizer: eu sei o que você está sentindo. Eu não sei. Mas eu te digo, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que Deus sabe o que você está sentindo. E Ele se importa com isso. Ele se importa. É por isso que o Espírito Santo, que veio desde o Pentecoste, tem a missão de nos consolar, de nos dar aquele aconchego que um ser humano, outro igual a nós, não consegue dar. Nesses momentos de tanta dor, confie. Deus pode dar o consolo que Ele prometeu. Ele sabe as nossas dores.